Novo Samsung Book. O notebook custo-benefício da Samsung. Eu vou mostrar para vocês, né? Ele ganhou algumas novidades aí, né? Ele ganhou um upgrade de processador e alguns itens e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Processador. Ele tem a versão Celeron, né? Intel i3, Intel i5 e Intel i7. O Celeron é o Celeron 6305, então ele já é mais moderno, né, do que a versão anterior, é uma coisa que ficou bacana. Esse Celeron novo tá bem bom, tá? Ele vem com uma placa de vídeo muito bacana. Ela é mais do que o dobro de potência da placa de vídeo anterior. Ele vai com 1.8 clock, né? O clock dele é 1.8. Não é top, né? Mas vai rodar as coisas que você precisa. Ele tem 2 núcleos e 2 threads, tá? Então é uma máquina mais humilde, mais simples, mas que ela vai ter um bom custo-benefício aí. Ele tem várias versões, tem versões com HD e versões com SSD também, tá? E ele tirou uma média ali no CPU Mark de 2.211 pontos. Então é uma média bem legalzinha, tá? Vai rodar vários programinhas mais leves aí para você, tá? Temos o Intel i3, que já é uma máquina mais potente, né? É um i3 1115 G4 de 11ª geração também, clock de 3.0, vai até 4.1, 2 núcleos e 4 threads, tá? O TDP dele ali, que né, o do anterior do Celeron é 15, né, 15 watts, e o do Intel, ele é flexível porque ele tem esse clock, né, ele tem esse turbo boost, então no máximo ele vai para 28 e no mínimo 12, tá? O que é isso o TDP, né? Quanto mais ele gasta energia, né, quanto mais watts ele tem ali, ele vai gastar mais bateria, tá? Vai esquentar mais, só que também mais potente. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo eu tô deixando aqui o modelo deles, tá? Então depois vocês dão uma verificadinha, porque varia bastante com relação a isso. Cada código é uma máquina diferente, tá? A carcaça é a mesma, só que por dentro é diferente. Esse i3, ele teve uma média de 6.300 pontos. Ele já vai rodar Photoshop, já vai rodar o Lightroom, então você já consegue trabalhar com fotografia nesse caso, tá? Em programas mais pesadinhos. Agora tem o i5 aqui, o i5 já é mais top, tá? É o 1135 G7. Ele vai de 2.4 a 4.2. Ele tem 4 núcleos e 8 threads. Então já é uma máquina mais possante, né? Já é um negócio mais nervoso já, tá? E ele tirou 10.134 pontos. Então é bastante coisa, né? É quase o dobro do i3 ali. Não, quase não, né? Um pouquinho menos do que o dobro ali. Então é uma máquina bem possante mesmo, né? Bem possante. E temos o i7 ali, que vai de 2.8 a 4.7. 4 núcleos também e 8 threads. E o TDP também é de 12 a 28, tá? E ele tirou 10.617 pontos. Então aqui ele ficou meio pau a pau com o i5. Para vocês verem aqui a diferença, tá? Só que o clock ali é bem mais alto. Então se você vai fazer algumas atividades ali single core, às vezes é interessante o i7, tá? Porque o single core ele vai tirar mais pontos ali. Placa de vídeo. O Celeron e o i3, eles têm a mesma placa de vídeo, tá? Que é uma G4, uma Xi G4, tá? E no 3D Mark, o Celeron tirou 2.842 e o i3 também, tá? Eu coloquei aqui embaixo qual que é o teste que eu usei para ter parâmetro, tá? Caso vocês queiram olhar e verificar essa tabelinha, eu vou deixar aqui na descrição. O i5 tirou 4.395 pontos e o i7 5.333 pontos, tá? Então é uma marca bem legal, tá? Bem legal mesmo. O i5 ele vem com uma G7 e o i7 com uma G7 também, só que a diferença aqui, ó, tem uma diferençazinha aqui das placas, tá? Então a do i7 é um pouquinho mais potente, por isso que ele tirou mais pontos. E tem uma versão do i5 que vem com a MX450, com 2 GB, que é uma placa dedicada, tá? Essas 4 aqui são placas integradas com o processador. Então ele vai usar a memória do processador, a memória da sua máquina, tá? Aqui, essa placa de vídeo da MX, da NVIDIA, ela já vem com a memória própria. E você pode ver que ela tirou 6.833 pontos, então ela é bem mais potente do que as outras placas, tá? No caso, se você for rodar alguma aplicação mais potente, tipo um AutoCAD, já vai precisar de uma plaquinha dessa, tá? Ou algum joguinho assim mais que puxe um pouco mais. Tela. O painel dele ali é um painel tipo TN, tá? Eles têm 15,6 polegadas, antirreflexo. A resolução de tela é Full HD, né? 1920 por 1080px e a frequência é de 60 Hz, tá? E a tela é igual para todas as versões do Samsung Book. É interessante, né? Porque a Samsung ali, ela usou as mesmas medidas e várias configurações parecidas para economizar, né? Isso é legal porque ela consegue entregar um produto mais barato. Teoricamente, assim, né? Dimensões. Ele tem 35,9 centímetros de largura e 24,1 centímetros de profundidade. Ele tem 1,80 cm de espessura e 1,860 kg de peso, né? É o peso dele. Então ele é uma máquina bem compacta, se você for ver, assim, é uma máquina que é legal para você carregar para faculdade, para o trabalho. O Samsung Book é bem interessante, tá? É uma máquina bem versátil. E ele tem 2 cores, tá? Ele tem branca e prata, dependendo da versão que você pegar. Memória. Vamos ver a memória dele aqui, a memória é interessante. Vai variar de cor com a versão, tá? Então você sempre tem que dar uma olhadinha aqui embaixo nesses códigos. E tem várias outras máquinas, vários outros modelos, tá? Esses daqui são só por referência. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo,
querem receber mais esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, marca ali o sininho, e assim o YouTube entende que você gosta e começa a mandar para você mais conteúdo desse tipo, tá? Você fica informado, vai economizar, vai poder comprar uma máquina melhor, com certeza, né? O Celeron vem com uma memória de 4 GB, né, DDR4, 2666 MHz e é expansível até 32, tá? Todas as máquinas são expansíveis até 32 GB. Isso é muito legal mesmo. Não vem com nada soldado, então você pode trocar ali os slots e colocar mais, tá? A Intel i3 vem com 8. Tem uma versão também do Celeron, se você quiser, você pode ver algumas versões diferentes, tá? Então você vai olhar, dependendo da loja que você for comprar, vai ser diferente ali a quantidade de memória, tá? O Intel tem com 8 GB e o i7 com 8 GB também, tá? Aquele outro com MX também é com 8 GB, não tem nenhuma versão com 16. Mas é tranquilo essa máquina para você fazer o upgrade. Como vocês podem ver aqui na foto, tem a tampinha aqui, ó. Você tira essa tampinha bem facilmente e coloca mais memória, tá? E o HD é a mesma coisa, você pode tirar a tampinha e adicionar o HD. Isso é muito legal, tá? Todas as fabricantes deviam fazer isso para facilitar a nossa vida. Câmera e áudio. A webcam tem uma resolução VGA 640 por 480, ela é bem simplesinha, tá? Então vai servir para você fazer uma videoconferência aí, falar com o pessoal do teu trabalho, da faculdade, mas não espere muita coisa dela, tá? E tem 2 alto-falantes bem básicos. Armazenamento. Olha que legal o armazenamento. Ele tem essa tampinha marota aqui, muito malandrinha, que ajuda demais, cara, ajuda demais caso você queira fazer um upgrade ali do armazenamento, né? Adicionar mais HD, a mesma memória, né? Ou memória de HD ou memória RAM no caso aqui, né? Então é muito bom isso aqui. Que nem eu falei pra vocês, eu espero que outros fabricantes também façam isso, porque é muito fácil. Você mesmo vai e troca na tua casa, não precisa levar num técnico nem nada. Armazenamento. Essa versão do Celeron tem HD de 512 GB, tá? É uma HD normal, tá? Não é um SSD, mas existem versões com SSD. Eu recomendo que você procure uma versão com SSD. A não ser que você esteja com uma grana muito curta, tá? Daí você pega com HD mesmo. Você pode depois colocar um SSD no upgrade ali, tá? Vai depender da tua grana. Por isso que eu peguei uma máquina mais simples e peguei uma máquina melhorzinha, que é o i7, para ter vários parâmetros aqui, tá? Não caberia todas as versões que tem do Samsung Book. Aqui você pode pegar uma máquina lá na Amazon, por exemplo. Eu vou deixar os links para vocês aqui na descrição de todas essas máquinas. Meu link de afiliado. Lembrando que quando você compra uma máquina pelo meu link, você ajuda o canal, tá? Então, como eu falei para vocês, né? A versão com SSD vai subir um pouquinho ali, uns R$200, R$150, dependendo da loja que você for comprar, tá? Mas tem um acréscimo ali. Você pode pegar com HD e depois colocar um SSD, tá? Que vai ficar bem bacana também. O i3, ele já vem com 256 GB de armazenamento, o i5 também e o i7 também, tá? Lembrando que você pode acrescentar mais armazenamento depois, tá? Você pode comprar um HDzinho lá e colocar neles. Eu vou deixar um link na descrição também de um HDzinho bem bacana para vocês fazerem esse upgrade. Portas e conexões. Ele vem com uma porta flip down, que é o RJ45, né? Essa portinha aqui bem bacana, bem bonitinha, de internet, né? Caso você não use, ela fica escondidinha aqui. Dá um acabamento bem melhor para a máquina, né? Fica bem bonito. Vem com uma porta, essa porta, né, ela é 10/100/1000, então ela é gigabit. Caso você tenha uma internet bem rápida, ela vai funcionar muito bem. Tem uma porta USB 2.0, duas portas USB 3.1, 3.2 de primeira geração, uma porta HDMI 1.4 e uma tomada de áudio universal, que é o P3, né, que é microfone e também áudio, né. E também vem com essa entrada de cartões aqui micro SD, tá? Poderia ser o SD grandão, né, que seria bem mais prático, mas enfim, eles escolheram colocar essa daqui. E também vem com uma porta USB-C, tá? O que é bem legal, bem prático. Conectividade. Ele tem o wireless, né, o Wi-Fi 5, que é o AC, e o Bluetooth é 5.1, que também é muito bom, né? Esse AC, esse USB tipo C aqui é legal que você pode ligar um hub ali, USB, e vai ter várias conexões a mais, caso você queira, tá? É bem legal isso. Eu já fiz vídeo sobre hub USB e DockStation também, caso você queira ver o que é uma DockStation, o que é um hub USB, eu vou deixar um card para você, tá? Bateria. De todas as máquinas, a bateria é igual, tá? É bateria de 3 células, 43 watts/hora e carregador de 40 watts, tá? A Samsung fez isso para poder economizar, né, na escala e manter uma máquina custo-benefício. Essa versão aqui é a versão branquinha, tá? Eu achei bem bonitinha ela. Algumas pessoas gostam, né, de branco, quem trabalha com uma área de medicina, área de saúde aí, né, dentistas e médicos. É bem interessante para o consultório, assim. Ou quem gosta de branco mesmo. Teclado e touchpad. O teclado é de membrana, tá? A BNT2 com teclado numérico, ele não é retroiluminado, tá? Então não tem luz de fundo caso você queira usar no escuro. Quais programas que rodam nessa máquina? Eu coloquei vários programas aqui, porque eu coloquei vários processadores diferentes, tá? Então, eu quero só deixar bem claro isso, tá? Que se você pegar um Celeron, ele não vai rodar um AutoCAD, por exemplo. Então, você tem que tomar bastante cuidado aqui, tá? Com relação a isso. E não vai rodar um Premiere também, tá? Já um i3, um i5, um i7 vai rodar o Premiere. Então, aqui são alguns programas que rodam, tá? A parte de cima aqui vai rodar em todas as máquinas, tá? Roda em todas as máquinas tranquilamente. Várias abas do Chrome, tranquilo, tá? Na versão com 4 GB do Celeron, talvez você tenha uma limitação com várias abas do Chrome, tá? Porque o Chrome come muita memória. Já
As versões com i3, o i5 e o i7 vão rodar Premiere, Photoshop, XD, Lightroom, roda também Adobe, né, o pacote Adobe. Algumas versões aqui, a versão mais forte com a placa MX, vai rodar o AutoCAD, tá? As versões mais básicas vai rodar o Corel também. Na verdade, o Corel ele roda até na versão com Celeron, tá? Só que você precisa ter um pouco mais de paciência para usar. Eu tenho aqui em casa um Lenovo com um Celeron bem antigo e a gente consegue abrir o Corel aqui e fazer algumas coisas. Só que tem que ter paciência, porque vai ficar bem lento, tá? Só lembrando então, tá? Pessoal, esses programas aqui não vão rodar em todas as máquinas, tá? Só para vocês depois não ficarem bravos comigo, tá? Quais jogos que rodam? Esses jogos que eu coloquei aqui vão rodar em todas as máquinas, tá? Todas elas. E a versão que tem a MX 450 vai rodar programas mais pesados, jogos mais pesados. Um GTA e outros jogos mais pesados, tá? Jogos mais bacanas. Caso você queira algum jogo específico, deixa aqui na descrição, tá? Que é bem legal dessa máquina, porque o Samsung Book novo, o Celeron mesmo, ele vem com a placa de vídeo mais potente. Então vai rodar seu LoL, vai rodar seu Minecraft, seu Brawlhalla, vai rodar o seu Dota 2, seu CS, seu Free Fire e muitos outros jogos, tá? Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pessoal. Eu respondo todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui um card aqui mostrando uma comparação do Samsung Book com outras máquinas também. Qualquer dúvida, só perguntar aqui nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.